do Senhor. Eu quero iniciar com uma palavra forte, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se conta no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Essa única verdade, a qual tem o poder de libertar o homem, chama Jesus de Nazaré. Só ele cura, salva, liberta, transforma, purifica, santifica, dá vida e dá poder. Não existe outro Deus que tem tanto poder, que exerce tanto poder, a não ser o Deus criador dos céus e da terra. Mas quando eu quero falar desse Deus, eu não posso deixar de falar do meu passado, porque foi Deus que me libertou, foi Deus que transformou minha vida. Mas eu não posso esquecer de onde foi que Ele me tirou. Eu fui um jovem que fui nascido e criado dentro de um berço evangélico, de pais e mães, todos evangélicos. A minha mãe sempre me levava para a igreja, mas eu nunca queria ter um compromisso verdadeiro e genuíno com Deus. Nasci em um lar cristão, mas porém, uma família conturbada. Sempre eu presenciava a briga de meus pais, meus irmãos envolvidos com droga. A minha mãe colocou 8 filhos sobre a terra, era 5 homens e 3 mulheres. E eu tinha alguns irmãos que eram envolvidos no tráfico de droga. E quando os meus irmãos chegavam em casa armados com a pistola na cintura, eu pegava aquela pistola, parava de frente para um espelho e dizia que quando eu crescer eu quero ser ladrão, quando eu crescer eu quero ser bandido. Então o diabo começou a tomar posse das palavras a qual eu falava. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a nossa boca ela tem um poder para abençoar e também amaldiçoar. Porque assim está escrito no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, versículo 23 ao 24. Vai dizer, o discípulo que Jesus estava comendo se lavar as mãos, os fariseus falam: Jesus, o seu discípulo come se lavar as mãos. Ele disse: olha, o que entra pela boca de um homem, isso não contamina, mas sim o que sai da boca do homem, que é as palavras de maldição, a luxúria, a lascívia, o adultério, o engano, a brutonaria, a idolatria, o homicídio, a loucura. É isso que contamina o homem. Mas o que entra pela boca de um homem, isso não contamina. E eu comecei a me contaminar com minhas próprias palavras. Por quê? Porque quando eu criei uma idade de 13 anos, eu experimentei a maconha. Com 14 anos, experimentei a cocaína. No ano de 95 para 96, eu perdi o irmão, com 19 anos de idade, aonde um grupo de extermínio achou um 38 laços de meu irmão e começou a metralhar meu irmão, tirou a vida do meu irmão com 19 anos de idade. O meu irmão mais velho, pelo nome de Luiz, chamado de PT, vulgo de PT, ele colocou um tráfico de droga na Avenida Peixe. Aquele tráfico começou a crescer, começou a ganhar dinheiro, mas quando foi de um belo dia, a polícia fez uma grande operação naquele lugar, e aonde aconteceu uma grande troca de tiro, aonde foi morto 3 pessoas. O primeiro jovem a morrer foi o finado Cid. Cid trocou tiro com os policiais, ele caiu baleado. E quando o Cid caiu baleado, os policiais arrancaram os 2 dedos polegar com alicate e os 2 dedos indicador e deram uma rajada de metralhadora na cabeça e no corpo de Cid. O segundo jovem a morrer foi o meu irmão Marquinho, com 16 anos. Marquinho, quando viu o Cid morrendo, ele saiu correndo para dentro de uma casa velha, mas só que aquela casa foi cercada e o policial acertou um tiro de metralhadora, aonde acertou na cabeça dele. E depois meu irmão foi todo fuzilado de tiro, de pistola, metralhadora e de 12 hotgun. E o terceiro jovem a morrer foi o meu irmão Luiz, com 24 anos. Luiz, quando viu o Cid e Marquinho morrendo, ele sacou uma pistola PT 9mm e começou a trocar tiro com os policiais, mas só que a casa estava cercada. Aqueles homens acertaram um tiro de metralhadora, aonde o tiro pegou nas costas, atravessou e saiu na sua barriga. E quando ele foi baleado, ele caiu de cima de um telhado. Foi quando os policiais foram na sua captura, defragando vários tiros. Tiro na cabeça, tiro no peito e tiro no coração. Aí você pode estar se perguntando: mas pregador Gilson, você acabou de nos informar que você perdeu 3 irmãos para o tráfico de droga? Sim, eu perdi 3 irmãos para o tráfico de droga. Perdi um irmão com 16 anos, outro com 19 anos e outro com 24 anos. Por quê? Porque assim está escrito no livro de Provérbios,
capítulo 14, versículo 12, Salomão diz assim, ó: há caminho para o homem que lhe parece ser perfeito, mas o caminho, o final, é o final de morte. Com tudo isso, eu não me arrependi, comecei a me envolver nas drogas, comecei a me envolver no crime, fiquei revoltado com essa situação, ao ver meus 13 irmãos morrendo na mão da polícia. Fiquei muito revoltado, comecei a roubar, comecei a traficar. A polícia descobriu que o tráfico de droga voltou de novo na Avenida Peixe. Eles voltaram, eles fizeram outra operação naquele lugar, aonde conseguiram matar mais 3 pessoas. O primeiro jovem a morrer foi o finado Alain. Alain trocou tiro com os policiais, Alain caiu baleado. E quando Alain caiu baleado, um policial chamado Olavo, do grupo de extermínio, esse policial já morreu. Ele pegou uma 12 de repetição, escalou aquela 12 e colocou na garganta de Alain e deu um tiro de 12. E depois começou a esburacar o corpo de Alain todinho de bala. O segundo e o terceiro jovem a morrer foi o finado Coió e o finado Capenga. Os policiais pegaram o jovem, levaram para a CIA, lá em Simões Filho, e começaram a torturar o jovem, arrancando as 20 unhas, tudo com puxão de alicate. Meu tio alicate na mão esticava as unhas, um dedo do pé esticava as unhas, e depois começou a esburacar o corpo do jovem todinho de bala. Agora a Bíblia me revela, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, disse-lhe Jesus: o ladrão, que é o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas só que eu vim para que vocês possam ter vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo disse, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A polícia descobriu que eu me encontrava envolvido nos assaltos e no tráfico de droga. A polícia invadiu minha casa, na minha captura, para querer tirar minha vida. E não me achando, achou meu pai. Começaram a espancar meu pai, a bater em meu pai, pedindo para que meu pai viesse falar aonde eu me encontrava. O meu pai, coitado, não sabia onde eu estava, ele foi espancado. Recebeu um murro na boca, murro na costela, murro no olho. O meu pai ficou todo inchado, espancado. A polícia quebrou tudo na minha casa. Geladeira, mesa de vinho, televisão. Porque ele dizia que tudo aquilo ali era produto de roubo. Espancou meu pai. Meu pai não sabia onde eu estava. Mas quando eu descobri que a polícia invadiu a minha casa, na minha captura, ali eu ganhei o pinote, ganhei a fuga para a estrada velha do aeroporto, conhecido como Nova Brasília, do aeroporto. Ali tinha um policial chamado Periquito. Esse Periquito também já morreu. Ele tentou invadir minha casa, de madrugada, para querer tirar minha vida. Quando eu descobri, eu ganhei o pinote para Simões Filho. Não adiantou. Ganhei a fuga para a cidade de Mapele. Também não adiantou. Aí eu tive que voltar de novo para o bairro da Liberdade, Perovaz, Avenida Peixe, aonde eu fui nascido e criado. Aonde eu vi vários amigos meus descendo a sepultura. Jovens que foi nascido e criado no Evangelho. Jovens que nasceu junto comigo, mas escolheu também viver nas drogas. Jovens que Deus tinha projeto, jovens que Deus também escolheu para que viesse ser hoje um pregador da tua palavra, mas infelizmente escolheu as drogas. Então eu quero aqui contabilizar quantos jovens foram que morreram. Eu só quero contar meia dúzia de homens que morreram na rebeldia e na desobediência. O primeiro jovem a morrer foi o finado cara de cachorro, finado Mesael, finado Faraó, finado Babão, finado Alexandro, finado Goditeu, finado São Jorge, finado Bico, finado Alisson, finado Napu, finado Nelson, finado Bagnelson, finado Stilink, finado Tony, finado Bino, finado Boró. Se eu for parar para contar de finado, não vai acabar a pregação. O diabo também queria arrancar minha cabeça, mas ele disse assim: Gilson, eu quero o socorro, por quê? Porque tu vai pregar o meu evangelho, tu vai pregar a minha palavra. A Bíblia vai dizer, no Salmo 23, verso 4, disse Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O salmista disse, Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Várias tentativas Satanás tentou contra a minha vida, mas Deus me livrou de todas elas. Por quê? Porque está escrito no livro de Isaías 54, 17, que nenhuma ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Eu pratiquei um assalto na Perovaz e desci para o bairro da Calçada. E quando eu cheguei na Calçada, eu fui pego pela polícia da Fuzil Roubo.
aonde eu fui levado lá para Furto. Passei 5 dias na Furto, comendo pão que o diabo amassou. Depois disso, tomei bonde lá para detenção. Ali que é sofrimento. Ali é lugar que filho chora e mãe não vê. Ali eu conheci assaltante de banco, assaltante de carro forte, traficante de carga pesada, matadores de prefeito e matadores de polícia. No presídio, eu também conheci uma facção criminosa. Homens que mandam e desmandam do presídio para cá para fora. E eu comecei a me envolver com essa facção, aonde nós tínhamos vários tipos de arma. A gente tinha 2 metralhadoras, pistola .40, 45, 380, 9mm, 38. Lá tinha uma 12 Hot Gun de 8 tiros que ficava na mão do finado Hugo, mais conhecido como Cara de Pombo, aonde morreu trocando tiro com a Rondesp, lá na Avenida Peixe. Aí você fica se perguntando, pregador, mas para que tanta arma? Nós também assaltava Bom Preço da Barra, Bom Preço da Pituba, Bom Preço do IAPI, Bom Preço da Ribeira, Casa Lotérica Simões Filho, Saída Bancária. Eu já pratiquei vários tipos de assalto, ônibus, táxi, padaria, mercearia, mercadinho, bomboniere, pedestre, farmácia. Eu já pratiquei vários tipos de assalto, mas só que a Bíblia, ela me revela, livro de Marcos, capítulo 8, disse Jesus, do que adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta a gente ter um carro importado, uma casa abençoada, uma vida bem próspera, mas quando a morte vir, a nossa alma ir para o inferno? O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 20, capítulo 20, ele vai dizer que as pessoas se apegaram e honraram mais a criatura do que o Criador. E se nós for observar no que Paulo ele tem pregado, é bem verdade. Por quê? Porque muitas pessoas só ficam pensando no que vai comer, no que vai beber, no que vai vestir, no que vai calçar, no que vai fazer amanhã. Enquanto a Bíblia me revela que o amanhã só pertence a Deus. Já não diz assim, ó, tudo passa, tudo vai passar, mas o que não passa são as minhas palavras, porque ela é viva e eficaz. Aleluia. Saí da cadeia, pratiquei outro assalto na Perovaz e desci para a Avenida Peixe. Eu me encontrava, irmão, em cima da minha laje, comemorando o assalto, fumando um cigarro de maconha. Mas chegou 5 homens, invadiu a minha casa e começou a defragrar vários tiros contra a minha vida. Aí você fica se perguntando, mas quem foi, pregador? Foi a polícia? Não. Foi os alemão, como diz aí fora? Também não. Sabe quem foi? Aqueles que eu falava que eram amigos, que era parceiro, que era camarada, que era truta, que era irmão. Eles foram tirar minha vida. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa na malandragem que diz assim, ó, que coração de malandro está na sola do pé. Por quê? Porque a mesma mão que aperta, ó, a sua mão é aquela que te mata. Aquele que te abraça, que dá um tapinha nas suas costas e fala, tamo junto, meu parceiro, é ele que vai te matar. Sabe por quê? Porque você não tem amigo. Você só tem amigo é quando tem um baseado para fumar. Só tem amigo é quando tem um pó para cheirar. Só tem amigo é quando tem cerveja e dinheiro para gastar. Mas quando você não tem nada, você perde o amigo, você perde o valor e também a consideração. E verdade seja dita, você só vale o que você tem. Mas neste dia de hoje, Deus me trouxe aqui, ó, para te apresentar um amigo verdadeiro. Porque está escrito, João 15,15, disse Jesus, eu não te chamo, mas de servo, porque o servo não sabe o que faz, o seu Senhor, mas te chamei de meus amigos. E o nosso amigo se chama Jesus Cristo de Nazaré. E aqueles caras que dizem que era amigo, entre aspas, invadiram a minha casa para querer tirar a minha vida. Eu lá em cima do telhado, da laje, eu comecei a pular as casas. Pulei a primeira casa, pulei a segunda casa, e quando eu fui pular a terceira casa, eles me viram. Eles apontaram as pistolas para mim e disseram, não pule não, se tu pular tu morre. Eu desacreditei, eu pulei de uma casa para outra. E quando eu pulei de uma casa para outra, eles começaram a defragrar vários tiros contra a minha vida. Aí aonde eu fui ovejado em 2 lugares. Aqui está, ó, o primeiro tiro, pegou na minha mão. Vocês podem ver que a mão é quebrada e o dedo é solto, ó. Tá vendo? O dedo é solto, eu não consigo fechar a mão direita, ó.
a mão ficou defeituosa. Esse foi o primeiro balaço. Outro tiro de pistola, 380, pegou aqui, ó. Aqui, atravessou e saiu aqui, ó, na minha barriga. Entrou aqui e atravessou, saiu aqui, ó. E quando eu fui baleado pulando, eles já tinham pá, 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 pá. Foi quando eu caí, pá. Um pegou aqui na mão, quebrou a mão. Outro pegou cá e saiu cá. E quando eu caí no telhado, eu coloquei a mão no buraco da bala, olhei pro céu e disse: Deus, por favor, meu Pai, me ajuda. Não deixa eu morrer. Quando eu falei: Deus, me ajuda, se cumpriu na minha vida o que está escrito no livro de Isaías 59, primeiro, que diz assim, ó, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, e meus seus ouvidos está tapado para que não possa nos ouvir. Deus me deu esse livramento, Deus me guardou. Por quê? Porque também está escrito, Salmo 124, o laço se quebrou e nós escapamos. Deus me deu esse livramento, louvado seja o nome do Senhor. Ali eu me levantei, comecei a ganhar um pinote por cima dos telhados, fui para casa da minha tia, baleado, sangrando. A minha tia, desesperada, pegou um táxi para mim e eu fui para o bairro de Dom Velar, na casa de minha mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe aflita, angustiada, desesperada, pensando que eu ia morrer dentro de casa. Por quê? Porque a minha mãe perdeu 3 filhos. Imagine uma mãe que perde um filho. Como é que ela não fica angustiada, aflita, fica desesperada? Agora imagine uma mãe que perdeu 3 filhos e agora vê o quarto baleado, beirando a morte. Ela ficou angustiada e dizia: Gilson, vai para o hospital, vai morrer aqui em casa. Eu disse: minha mãe, contrata para mim uma enfermeira particular. A minha mãe, sem condição nenhuma, mas contratou para mim uma enfermeira particular. Ela começou a cuidar dos meus ferimentos, mas quando eu fiquei 8 meses curado, sarado, eu coloquei uma pistola na cintura, 380, e fui para o bairro de Castelo Branco, lá para a creche. Comecei a roubar, comecei a traficar, comecei a andar de bonde na creche de Castelo Branco, vários homens armados. E quando foi um belo dia, a polícia da 10ª Delegacia de Pau da Lima, juntamente com a P2 a Paisano de Cajazeira, eles fizeram uma grande operação naquele lugar. Fizeram uma grande operação. Eles cercaram tudo e diziam: quer até a polícia, mão na cabeça, vai morrer. E começou a defragar vários tiros contra nossas vidas. Quando eu vi que eu ia morrer, eu me joguei no chão, coloquei a mão na cabeça. Foi quando um policial pegou a metralhadora, escalou, colocou na minha cabeça assim, e disse: perdeu, tua casa caiu. E quando ele foi dar uma rajada de metralhadora na minha cabeça, um policial disse bem assim, ó: aqui não, está todo mundo olhando, joga ele na mala. Isso me aconteceu 3 horas da tarde. E quando foi por volta de meia-noite, eles me levaram lá para Cana Brava, atrás do Barradão do Vitória, atrás da sede do Vitória. Cana Brava, tudo escuro, o matagal tá aí, ponto de desova, onde muitos jovens foram para lá com vida e saiu sem vida. Muitos jovens que eram envolvidos com tráfico foi para esse lugar que é ponto de desova, e desovaram, enterraram lá, mataram, enterraram. Eu fui levado para lá, para Cana Brava, atrás do Barradão, atrás da sede do Vitória. Dentro do matagal, meia-noite, dentro do matagal, aquele policial me levou na mala. Quando chegou daquele matagal, o policial abriu a mala da viatura, eu algemado, com as 2 mãos para trás, ele me pegou por aqui, ó, pela minha bermuda, me esticou para fora e disse bem assim para mim, ó: tá tudo dado, tá tudo caguetado. Você vai dizer agora quem você sabe e quem você não sabe. Quanto mais eu disser que eu não sabia, a madeira gemia, o pau quebrava. Foi quando um policial olhou para mim e me disse: você é queixo duro, você é queixo de concreto, você vai morrer, dobra o joelho. E quando eu dobrei o joelho, eles puxaram uma pistola .40, escalou a pistola, colocou dentro da minha boca e disse: olha, eu vou contar 3 vezes. Se você não der o canal, eu vou te esburacar todinho de bala. Agora imagine comigo, você de joelho, dentro de um matagal, algemado com as 2 mãos para trás, e uma .40, uma pistola desse tamanho aqui, ó, .40, escalada dentro da boca. Qual é o seu pensamento aqui? Eu vou morrer. Não tem mais jeito. Por quê? Porque veio vários pensamentos.
eu pensei nos amigos que morreram, eu pensei na finada Érica, que a polícia pegou, levou lá para as telas cascaleiras, arrancou a cabeça das meninas. Eu pensei em Alessandra também, que arrancaram a cabeça dela. Eu pensei em Niquimba, que a polícia da Rondesp pegou, levou para essa escaleira e passou a serra elétrica, cerrou no meio assim, ó, o parceiro Niquimba. Eu comecei a pensar nos amigos que foram sequestrados, que até hoje, ó, a mãe não sabe, como o finado Fred desapareceu, como o finado Alisson também desapareceu, como o finado o irmão de Hugo também desapareceu, como tantos outros, como o finado Seu Zé também, sequestrado na Rua do Céu, desapareceu. Ninguém sabe aonde está o corpo dos jovens que morreram sem Jesus. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia, a terra, o fogo, o mar, todos eles vão dar conta dos seus mortos. A terra vai vomitar os seus mortos. E lá nós vamos saber onde foi que foi enterrado Niquimba, onde foi enterrado Alessandra, onde foi enterrado Seu Zé. Então eu comecei a imaginar, pensei na minha mãe, pensei no meu pai, disse: Gilson, volta para Jesus, faz uma aliança com Cristo. Agora, por que eu passei por tudo isso? Porque eu me afastei de Deus. Por que eu passei por isso? Porque eu não quis servir a Deus. Quantos livramentos Deus me deu? Quantas oportunidades eu joguei fora. Deus dizia para mim: Gilson, você tem chamado. Quantas vezes Deus usou pessoas para dizer: você é um missionário, você vai ser um futuro pregador, você é um vaso escolhido. Mas eu olhava à minha volta e só via pessoas perigosas, pessoas criminosas. Como é que Deus olha para mim, eu no meio de um povo desse aqui, andando armado, roubando, traficando? Ele olha e diz que eu vou ser um pregador. Mas só que meus planos eram um e o de Deus era outro, porque eu vejo aquilo que está aos meus olhos, mas Deus vê além do impossível. Deus, ele faz o impossível acontecer. Deus é Deus. Aquele policial dentro do matagal, eu de joelho, com uma pistola dentro da minha boca, ele disse: eu vou contar de 1 até 3. Se você não der o canal, eu vou te esburacar todinho de bala. E quando ele começou a contar de 1 até 3, um policial lá atrás disse bem assim: colega, de arma não, vou matar ele de faca, vamos arrancar a cabeça, braço e perna e toca fogo nele porque ele é ladrão. E quando eles foram arrancar minha cabeça, eles tiraram a pistola da minha boca, a mão esquerda, eu senti a mão esquerda segurar aqui meu queixo, e a mão direita ele meteu no punhal para arrancar minha cabeça. Mas para ele arrancar a minha cabeça era necessário eles poderem levantar o meu rosto para o céu, como está escrito no livro de Isaías 66, que diz assim: ó, o céu é o trono do Senhor e a terra é a estrada dos meus pés. O céu é o trono do Senhor e a terra é a estrada dos meus pés. Para arrancar minha cabeça, ele tinha que levantar o meu rosto para o céu, como está escrito, Salmo 121, que diz: relevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu me lembrei de Jeremias, que diz assim, ó: clamais a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu comecei a clamar, porque eu me lembrei de quando eu vivia na igreja. Eu via os pastores clamando, meu pai clamando, a minha mãe clamando, os meus tios clamando. Eu comecei a me recordar do tempo que eu vivia dentro do evangelho. Eu comecei a me arrepender. Arrepender de quê? Das oportunidades que eu joguei fora, de quantas das vezes que Deus dizia para mim: tu és meu, tu vai pregar minha palavra, e eu rejeitei o chamado. Eu comecei a me lembrar da minha mãe, que dizia: Gilson, volta para Jesus, meu filho, tu já perdeu 13 irmãos para o tráfico, volta para Jesus. Eu comecei a me recordar de meu pai, que dizia: meu filho, tu tens chamado, larga essa vida. E eu comecei a me arrepender. Eu olhei para o céu, diante de Deus. Eu quero que Deus me mate aqui agora, aqui, ó, no que eu vou falar, se for mentira. Eu quero que Deus acabe com o meu ministério, com o meu chamado, no que eu vou falar, se for mentira. Quando eu comecei a me recordar das oportunidades, eu comecei a me arrepender e disse: Deus, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas e aceita a minha alma. Eu comecei a orar e disse: Deus, me perdoe, perdoe meus pecados, aceita a minha alma. Quando eu disse: Deus, aceita a minha alma, se cumpriu na minha vida o que está escrito no livro de 2 Crônicas 7,14, que diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter de seus maus caminhos,
então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quando eu comecei a clamar pelo Todo-Poderoso, pelo Alfa, pelo Ômega, pelo princípio, pelo fim, pelo primeiro e derradeiro, Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio dos vales, Ele é a estrela da manhã, Ele é a raiz de Zessé, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. Quando eu clamei por Ele, Ele se levantou do seu trono de glória, olhou para a terra e disse: Satanás, largue Gilson agora, porque Gilson para mim, ele é um vaso precioso e ele vai pregar a minha palavra. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e olha eu aqui de pé, pregando a palavra de Deus. E o mesmo Deus que me libertou, vai libertar a tua casa, a tua família. O mesmo Deus que me deu mais uma chance, vai dar você hoje. Você que se encontra hoje parado, estarto, sem poder pregar o evangelho, receba hoje, aleluia, um choque de Deus, de esperança, porque Deus vai te usar como uma bomba atômica nessa terra e tu vai voltar a pregar o evangelho. Porque Deus me levantou para pregar a palavra, o mesmo Deus que me levantou vai levantar você também. Aquele policial, quando viu eu orando, ele tirou a faca do meu pescoço, olhou para mim e me disse bem assim, ó: você não vai morrer não. Eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Ele pensou que foi ele, irmão, mas não foi ele não. Foi o Todo-Poderoso de Israel. Foi Deus que me deu. Porque homem nenhum tem poder para guardar o homem. É Deus que guarda. É Deus que protege. A Bíblia diz, Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra. Não é Sambalate, não é Tobia, não é Corá, não é Faraó, não é Gissém, não é Nabucodonosor. Ninguém tem poder, não é Tranca-Rua, Pomba, ninguém tem poder a não ser Deus. É Deus que guarda o homem, é Deus que protege o homem, é Deus que dá livramento ao homem. Às vezes nós recebemos esse livramento e atribuímos à entidade. A entidade nenhuma tem o poder para guardar. Quem guarda é Deus, quem protege é Deus e quem livra é Deus. Aquele policial me pegou, me jogou na mala da viatura. Da mala eu fui para a delegacia chamada DTE, nos Barris. Depois de 13 dias tomei bonde para detenção, aonde eu peguei princípio de rebelião dentro do presídio da Mata Escura, Salvador, aonde lá dentro eu vi pessoas morrendo esfaqueado, ó, tomando-lhe facada no corpo, aonde eu vi pessoas passando no portão da cadeia, todas desbagaçadas de pedrada. Os caras pegavam um tijolo desse tamanho aqui assim, ó, assim, e batia aqui, ó, um maxilar, descolocava, vinha cá para baixo, os caras pegavam o tijolo, batia aqui no joelho, os caras pegavam aqueles pó de berimbau, batia no peito, aonde o jovem não aguentava e morria na enfermaria. Aonde eu vi também jovens se enforcando dentro do presídio. Eu dizia a Deus, até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou passar por essa situação? Um ano eu pude ver tanta barbaridade, jovem morrendo de pedrada, jovem sendo espancado no presídio, jovem morrendo esfaqueado, jovem morrendo enforcado no presídio de Salvador. Um ano eu saí de lá, recebi meu alvará. E você pensa o quê? Agora acabou para mim? Agora eu vou aceitar Jesus? Não, eu voltei para o tráfico, comecei a roubar, comecei a traficar, comecei a andar de bonde, era 10, 15 homens, todo mundo armado, no bairro da Avenida Peixe, na Rua da Cará, na Rua da Mangueira, na Rua da Juazeiro, na Avenida Peixe, no Morro da Sacramento, no Morro da Guine. Nós começamos a andar de bonde, dava toque de recolher na Avenida Peixe, era troca de tiro quase todo santo dia. E eu comecei a roubar, traficar. Mas só que Deus usou duas cristãs para mim, duas cristãs, a irmã Georgina e a irmã Ana, meia-noite, foi na minha casa e me trouxe uma revelação, dizendo assim, ó: jovem, hoje você ia morrer, mas só que Deus está te dando livramento. E ele te pergunta, você quer aceitar ele? Porque você está afastado. Eu olhei para a irmã e comecei a falar para a irmã, irmã, não estou preparado, não estou capacitado, deixa para amanhã.
Por que eu falei isso? Porque eu não queria nada com Deus. E toda pessoa que não quer ter um compromisso com Deus sempre vai usar essas palavras e esse subterfúgio. Não estou preparado, não estou capacitado, deixa para amanhã. Mas só que Deus usou a irmã que disse, olha, diga para ele que quem prepara o homem sou eu, quem capacita o homem sou eu, e o amanhã não pertence nem a ele e nem a você, só pertence a mim. Você quer aceitar? Eu disse não. Ela disse, ó, então se você crê, é Deus. E se você não crê, é Deus também. Porque Deus está me revelando que durante essa semana, Ele vai permitir que você vai perder algo da sua vida. Eu desacreditei. Por quê? Porque a irmã me conhecia. A irmã sabia que eu roubava, que eu traficava, que eu andava armado. A irmã sabia das barbaridades que eu fazia no bairro da Avenida Peixe. Então, quando Deus usou a irmã para falar isso para mim, eu disse, é mentira. Essa revelação não é dela, é da carne. Essa revelação é da carne, é do osso, do tutano, é friboi, é mentira. Isso aí é conversa para tentar me dubriar minha mente, para que eu venha sentir medo e aceitar a Jesus. Mas só que a Bíblia diz, Amós 3,7, disse Deus, eu não farei coisa alguma, senão primeiro revelar os meus segredos aos meus servos, os profetas. A Bíblia diz, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, disse Deus, as coisas ocultas são minhas, mas a revelada é para o céu. A Bíblia diz, Números 23, 19, disse Deus, Números 23, 19, diz assim, ó, eu não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porventura eu falaria e não cumpriria. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, disse Deus, o que veste Jeremias, ele disse, ó, eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor falou, viste bem, porque eu velo pelas minhas palavras para cumpri-la. A Bíblia diz, Daniel 2, 23, ele disse que Deus é aquele que revela o oculto, o profundo e o escondido. Ele revela quem está em Cristo, porque com ele mora a luz. Deus me revelou para mim o que poderia acontecer comigo se eu não voltasse para ele, se eu não me posicionasse para ele, se eu não tapasse as minhas brechas, procurasse largar o pecado. Porque o que faz divisão do homem para com Deus é o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. A prática do pecado, Deus abomina. Então Deus falou para mim, olha, vou permitir que durante uma semana vai perder algo, mas eu não dei ouvido. A Bíblia diz, Apocalipse 2,7, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. A Bíblia diz, Romanos 10, 17, disse Paulo, que a fé, ela vinha pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. Mas eu não queria ouvir a voz de Deus, eu queria ouvir a voz de Satanás, vai roubar, vai traficar, vai matar, vai destruir. Era isso que eu queria ouvir. Mas agora diz assim, ó, se conserte, volte para mim, eu não queria. Então Deus usou as duas irmãs, eu não acreditei, durante uma semana, certinho, durante uma semana, como Deus falou, aconteceu. Como Deus disse para mim, é uma semana. Vou permitir que algo vai acontecer. Tu vai perder algo da sua vida. Uma semana. Meu irmão, Deus não blefa, não. Eu posso dar uma palavra e errar. Os irmãos que estão aqui podem falar algo para mim e errar. Mas Deus não erra. Deus, ele é fiel. O que ele fala, ele cumpre. Se Deus diz que vai te levantar, ele vai te levantar. Se Deus diz que vai salvar a tua casa, ele vai salvar a tua casa. Se Deus lhe prometeu que você vai ser uma pessoa abençoada, ele vai cumprir com a promessa. Mas se ele também falou que vai te pegar, que vai te quebrar, para fazer um vaso novo, ele vai quebrar. Mas tu vai virar um vaso novo. Deus falou para mim, se levanta, toma uma posição. E eu não quis. Uma semana, certinho, veio 6 homens. 2 numa moto e 4 dentro de um carro. Os caras se aproximou de mim e disse, vem cá, rapaz, chega aí. Eu comecei a olhar assim, olhando, e eles, vem cá. Falei, os caras, vem cá. Quando eu senti a maldade no olhar, que eu vi que eram os inimigos, eu falei, eu vou morrer. Aí eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, os caras saíram com as armas e me atirou. Pá. Eu correndo, os caras atiram. Pá. Não aguentei e caí.
E quando eu caí, irmão, o da moto se aproximou de mim, o da moto se aproximou de mim, o garupa pulou da moto, veio sobre mim, colocou o pé aqui, ó, na minha cabeça e me perguntou: você quer morrer ou você quer ficar cego? O que é que você quer? Você quer morrer ou quer ficar cego? E eu comecei a questionar: qual foi, velho, e tal, que não sou que os caras nada. Você quer morrer ou quer ficar cego? Deus me deu a mim um poder de escolha. Ó, eu queria te salvar com os olhos. Eu queria te dar que você fosse meu pregador com os olhos. Mas já que você foi desobediente à minha palavra, já que você foi rebelde ao meu chamado, eu estou lhe dando agora um poder de escolha. Eu estou te colocando agora entre a cruz e a espada. O que é que você quer? Você quer morrer ou quer ficar cego? O que é que você quer agora? Você quer morrer ou quer ficar cego? E nós sabemos que quando o tráfico pega uma pessoa que é rival a eles, ele não pergunta se a pessoa quer morrer ou quer perder uma perna, ou se quer morrer ou quer perder um olho, ou se quer morrer ou quer perder os olhos. Não, ele arranca a cabeça. Eu moro em Salvador, o que mais acontece aqui é jovem morrendo assim, ó, sem cabeça, sem braço, sem... O que tem de mães hoje tendo que tomar remédio controlado. Por quê? Porque assistiu vídeo, fotos do filho sendo degolado, a cabeça sendo arrancada. E além de tudo, os caras arrancam a cabeça e fazem o vídeo, mostrando para o chefe: aqui, coroa, arranquei a cabeça do alemão, sem dó e sem piedade. Isso que aconteceu comigo aqui, ó, isso aqui é uma exceção. O que aconteceu comigo foi uma exceção de Deus na minha vida. Porque Deus sabia que a qualquer momento eu poderia voltar para os seus braços, porque Deus conhece o coração do homem, é Deus que sonda o homem, é Deus que esquadrinha o coração do homem. Me perguntaram: quer morrer ou quer ficar cego? Poder de escolha, escolha agora, quer morrer? E se eu pedisse para morrer, eles estavam prontos para abrir minha cabeça de bala, meu irmão, de ponto .40, 9mm, 380, 30, os caras estavam prontinhos, eram 6 homens, todo mundo armado, irmão, para me fuzilar, abrir meu peito de bala, minha cara de bala, porque os caras não tem nenhum, não tem pena para gastar bala não, não tem pena não, os caras gastam muito a bala na cara. Esse mês agora aqui morreu uma pessoa com 300 tiros, meu irmão, aqui em Salvador, 300 tiros de fuzil, tiro de pistola. Os caras não tem pena, os caras abrem a cara toda, os caras abrem a cabeça assim, a cara fica aberta, é caixão lacrado. Mas só que Deus me deu sabedoria. Eu falei: se eu morrer, eu vou para o inferno. Mas se eu pedir para ficar cego, talvez eu não fique cego 100%. Eu falei: eu quero ficar cego. Quando eu falei que eu queria ficar cego, eles puxaram uma faca da cintura, chegou dentro do meu olho e enfiou a faca. Imagine seus 2 olhos sendo arrancados de faca por conta da rebeldia, por conta da desobediência. Porque Deus disse para mim: se conserte, se o Senhor, fique de pé, vinha fazer a minha vontade, mas eu não quis. E eu perdi meus 2 olhos por conta da minha rebeldia e desobediência. Meu pai não tem culpa, minha mãe não tem culpa, a minha família não tem culpa, ninguém é o culpado, eu que sou o culpado. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo literalmente, mas eu não queria e não me atentei para ouvir a voz de Deus. Se eu estou cego hoje, foi porque eu fui rebelde. Se eu estou cego hoje, foi porque eu fui desobediente. Se hoje eu estou cego, foi porque eu não parei para ouvir a voz de Deus. E toda pessoa que não para ouvir a voz de Deus, a tendência dela é sofrer em cima de uma cama de câncer, de úlcera, de HIV, em cima de uma cadeira de roda, entubado em cima de uma cama, respirando pelo balão de oxigênio, porque não quer ouvir a voz de Deus. E toda pessoa que não ouve a voz de Deus, a tendência é pagar preço como eu paguei. Os caras arrancou meus 2 olhos, todos os 2 olhos foi arrancado de faca. Ó, ele metia a faca assim, ó, e o sangue espirrando, eu sentindo a dor. Sinta a minha dor agora. Imagine alguém pegando a sua cabeça e enfiando a faca no seu olho.
seus 2 olhos sendo arrancados de faca, sem dó e sem piedade. Imagine agora, meu irmão, quando cai um grão de areia nos seus olhos, já dói. Dói ou não dói? Dói. Quando cai um cistinho assim, assim, ó, na pupila, dói ou não dói? Dói, irmão. Agora imagine uma faca desse tamanho aqui, uma faca, uma peixeira, dentro do seu olho assim, os caras metiam assim, ó, e o sangue espirrando, você se entortando, os caras metendo a faca, ó, todos os 2 olhos arrancados de faca. Por quê? Porque Gilson não queria fazer a vontade de Deus. Ah, Deus é mau? Não. Foi Deus que fez isso? Não. Decisão permissiva de Deus por conta da minha desobediência. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas 6:7, disse Paulo, é a lei da semeadura e tudo aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Ou seja, se você planta o bem, tu colhe o bem. Mas se você planta o mal, tu vai colher o mal. A Bíblia diz, quem planta vento, colhe tempestade, meu irmão. Então o que você planta, tu vai colher. Se você plantar o amor, tu colhe amor. Se plantar afeto, colhe afeto. Se plantar carinho, colhe carinho. Mas se plantar ódio, discórdia, tu vai colher problema, meu amigo. E se você não estiver gostando dos frutos, a partir de hoje, meu amigo, mude hoje o tipo da sua sementeira. Comece a plantar hoje coisas boas, meu irmão. Plante amor, plante carinho, para que você possa colher coisas boas da parte de Deus. Mas se você plantar coisas ruins, tu vai colher coisas ruins. Eu plantei maldade e colhi maldade. Eu plantei guerra, colhi guerra. Eu plantei ódio e colhi ódio. Eu plantei desamor e colhi também desamor. Então o que a gente planta, a gente colhe. Está escrito, tudo aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Eu plantei e colhi. Plantei discórdia e colhi. Plantei ódio e colhi. E se hoje Gilson Souza está cego, o culpado disso tudo sou eu. Porque eu não parei para ouvir a voz de Deus. Me afastei. Fui batizado nas águas. Fui batizado no Espírito e me afastei para ir para as drogas, para ir para o mundo, que nem um filho pródigo largou a carga de seu pai para ir para as baladas. E quando chegou lá que quebrou a cara, que viu que ia morrer com fome, ele disse, me levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele tomou uma atitude. O que gera resultado na vida de um pecador é a atitude dele. É quando ele reconhece que é pecador e que se ele morrer no pecado, ele vai para o inferno. É quando ele reconhece que ele sem Deus não é nada. É quando ele reconhece que ele sem Deus, ele é simplesmente nada. Assim foi eu. Larguei Jesus, larguei a Cristo, fui para as drogas, andando armado, de pistola 9mm, já portei 9mm, já portei pistola .40, já portei 380, 765, já dei tiro de 12 Hotgun, 38 várias vezes. Mas tudo isso aí é vento, como o Salomão disse, é vento, é em vão, é vaidade. O que adianta nós querer se encantar com o brilho das armas? É vaidade. Vai morrer, vai para o inferno. Como eu perdi assim amigos, perdi irmãos, perdi 3 irmãos, perdi primos, amigos assim, amigos, e quase perdi minha vida. Quantos livramentos Deus me deu, quantas vezes eu saí assim da morte assim, ó, várias vezes. E agora o cara me pegou e me perguntou, quer morrer ou quer ficar cego? Quer morrer ou quer ficar cego? Eu falei, eu quero ficar cego. Eles puxaram a faca e arrancou meus 2 olhos aqui, ó. Antes de eu mostrar meus olhos, eu quero mostrar 2 fotos de mim aqui, ó. De quando eu enxergava. Por favor, irmão. Mostra essa foto aqui para mim, por gentileza. Você vai ver aí, ó. Você que está assistindo, tá vendo aí a foto aí, ó. Eu lá na cadeia, em detenção, lá na detenção da Mata Escura, algemado com as 2 mãos para trás, atrás das grades. A outra foto minha, eu fora da cadeia, fora do Brasílio. Mas eu quero que vocês vejam, é os olhos. É que eu tinha os 2 olhos.
É quando Deus me chamou com os olhos, irmãos. Quando Deus disse para mim que eu seria um pregador, um missionário, foi com os olhos. Mas quando eu parei para ouvir a voz dele, foi assim, ó. Aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Por favor, se aproxima essa câmera aqui de mim. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui, ó? É isso que você quer para a tua vida? É isso que você quer perder também? Será que você vai ter essa chance também de estar assim como eu? Porque muitos que morreram hoje estão morrendo agora. Queria ter essa chance. Queria ficar cego, mas não descer no caixão, a tumba fria. Tá vendo aqui? Todos os 2 olhos foi arrancado de faca. Porque eu brinquei com Deus. Porque eu zombei de Deus. Quantos livramentos Deus me deu. Quantas oportunidades eu desprezei, joguei fora. Quantas vezes Deus dizia para mim, Gilson, sai fora, pula fora, porque o barco está entrando de água no barco, pula fora, tu vai morrer. E eu não quis ouvir a voz de Deus. Alaia subei cambarabaia. Alabanda cambarabanda cambaraséria. Aqui, ó, eu perdi meus 2 olhos porque eu brinquei com Deus. E você vai esperar perder o quê? Você vai esperar perder o quê, meu amigo? Vai esperar perder o quê, minha amiga? As pernas, perder os braços, perder os olhos, ficar em cima de uma cama vegetando, usando fralda, ou em cima de uma cadeira de roda porque você está na rebeldia, porque você não quer ter um encontro com Deus, porque você não tem a atitude de largar o pecado para servir a Deus. Aqui, ó, todos os 2 olhos arrancado de faca por conta da minha desobediência. E olha para cá. E outra coisa, a carne dos olhos está viva. Sabe por quê? Ela vai se mexer aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Tá mexendo, ó. Ó, ó. Tá vendo? Ó, ó. É isso que você quer, né? É isso aqui que você quer? Você quer passar por isso? Então a partir de hoje, toma uma decisão hoje. Procura se levantar. Procura hoje a fazer a obra de Deus, tomar uma decisão, voltar para entregar sua vida para Cristo. Porque se você morrer hoje no pecado, a sua alma vai para o inferno. Olha para cá. Ó, eu vou enfiar o meu dedo lá dentro, ó. Eu vou enfiar o dedo lá dentro, ó. Olha para aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? É isso que você quer? É isso que você quer para a tua vida? Então a partir de hoje procure se examinar. Procure se policiar, entender que quando Deus tem um propósito e quando o homem não quer abrir seu coração, Deus permite esse tipo de coisa acontecer com o homem. Assim como aconteceu com Eliomar, tomou 11 tiros, perdeu uma perna porque foi rebelde. Assim como foi com Roberto Cordeiro, perdeu uma perna porque foi rebelde. Assim como foi com tantos outros também que sofreram por causa da rebeldia. E assim como foi comigo também, perdi meus irmãos. Eu perdi 3 irmãos por tráfico. Eu passei por ser delegacia. Eu tirei 2 detenções. Eu tomei 2 tiros pelo corpo. E por último, eu perdi meus 2 olhos que foram arrancados de faca. Porque eu brinquei com Deus. Porque eu zombei de Deus. E a Bíblia diz que de Deus ninguém se escarnece. Porque Deus não se deixa se escarnecer. Tá vendo aqui? Tá vendo isso aqui? Pode olhar isso aqui, ó. Hoje você não vai dormir não, rapaz. Você não vai dormir porque Deus não vai deixar. Você vai, ó, sonhar com isso aqui, ó. Para que você possa voltar para Ele depressa. Porque Deus conta contigo. Deus tem chamado com você. Eu perdi meus 2 olhos. Porque eu brinquei com Deus. Peguei depressão. Fiquei depressivo, tentei tirar minha vida. Tentei tirar minha vida várias vezes. Me joguei na frente de um carro porque eu não aceitei a cegueira. E por eu não aceitar a cegueira, fiquei depressivo, meus irmãos. Peguei depressão. Me joguei na frente de um carro, da porta da minha mãe. O carro bateu aqui, ó. Eu caí, disse, passa por cima, não passou. Meu irmão veio de lá pra cá. Meu irmão me pegou na minha mãe e disse, ô rapaz, vem pra cá, porque viu que eu tava depressivo.
Me joguei na frente de um ônibus, o ônibus desviou no bairro de Castelo Branco. Eu desci para Feira de São Joaquim para tomar chumbinho. O pessoal percebeu que queria me matar, não deixou tomar chumbinho. Voltei para casa e disse: Deus, não tem mais jeito para mim, Deus. Eu perdi 3 irmãos. Eu perdi meus 3 irmãos por tráfico de droga. Eu perdi meu irmão Marquinhos com 16 anos, que hoje eu sinto uma falta dele. Perdi meu irmão Lequinho com 19 anos, também tudo novo. Perdi meu irmão Luiz com 24 anos, Deus. E hoje eu estou cego, sem meus irmãos para estar aqui do meu lado, para poder me apoiar, me dar uma ajuda. Estou aqui depressivo. Tentei tirar minha vida várias vezes, sofrendo com minha mãe preocupada comigo, pensando em quando chegasse em casa não me encontrasse mais. E eu sofrendo, e quando achei que não tinha mais solução para mim, quando eu pensei que não tinha mais jeito para a minha vida, quando eu pensei que eu estava lá no fundo do poço, Deus olhou para mim e enviou um missionário chamado Jance, do bairro de Castelo Branco. Passou na minha porta e disse: Varão, Deus te abençoe. Eu percebi que era cristão, chamei ele e falei: Varão, ó, saí do crime, perdi meus irmãos e hoje eu estou cego, irmão. Abri meus olhos para ele, mostrei aqui, irmão, eu estou cego. E comecei a contar minha vida para ele, ele calado, me escutando. E quando acabei de falar, ele disse assim para mim. Ele me deu uma palavra que eu estava precisando. Ele me deu um remédio que curou minha alma. O nome dele se chama Jance, de Castelo Branco. Ele falou assim para mim no livro de Mateus, capítulo 11, e o versículo 28, o 29 e o 30, que diz assim, ó: Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E quando ele fez esse apelo para mim, perguntando para mim se eu queria aceitar Jesus, eu chorando, caí de joelho na minha varanda, levantei minhas 2 mãos e falou: Você quer aceitar? Eu disse: aceitar, não, eu quero renovar a minha aliança, porque eu estava afastado, mas hoje eu renovo, e graças a Deus, eu tenho hoje 13 anos na presença de Deus, liberto para a glória de Deus, e se cumpriu na minha vida o que está escrito, 2 Coríntios 5, 17, diz assim, ó: Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus fez coisa nova na minha vida. O mesmo Deus que mudou a minha vida vai mudar a sua também. Só basta você crer, só basta você confiar, só basta você acreditar e entender qual é o chamado e o propósito de Deus. Hoje se cumpre na minha vida o que está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está escrito, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito, João 8:36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E hoje eu sou livre para a honra e glória de Jesus. Não preciso mais de maconha, de cocaína, de crack, de cachaça, de droga, nem de arma para ser livre, porque Jesus me libertou. Ele mudou a minha história, Ele mudou meu cativeiro, Ele me arrancou das garras de Satanás e me deu um novo nome. E hoje estou livre. Hoje eu não fujo da polícia, hoje eu passo pela polícia, prego para ele, prego para o ladrão, prego no presídio, porque eles têm que entender que existe um Deus no céu que muda a história do bandido, do traficante, e Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família. Creia, toma posse, porque Deus existe e Ele vai mudar a tua história. Amém? Deus muda, Ele mudou a minha, e graças a Deus, hoje eu não preciso colocar sofá atrás da porta. Hoje minha mãe não precisa mais dormir assustada. Hoje, graças a Deus, não preciso fugir nem para um lado e nem para o outro de ninguém, porque Jesus já me resgatou, Jesus me libertou. E hoje, graças a Deus, para quem achava que era um projeto falido, para a vergonha do diabo, hoje, graças a Deus,
Eu tenho 14 anos hoje cego, 13 anos de evangélico e 11 anos casado. Tenho minha esposa Jéssica, né? Sou pai de 3 filhos. Eu tenho Rebeca, que tem 18 anos. Eu tenho o meu outro filho chamado Israel, que tem 16 anos, que foi da vida que eu vivia. Esses 2 filhos que eu contei aqui, Rebeca e Israel, foi do mundão que eu vivia. Eu conheci uma mulher lá fora e fiz com ela 2 filhos. Meus filhos hoje são evangélicos. A Rebeca é evangélica, participa da Igreja Assembleia de Deus no bairro de Nova Brasília. Israel também faz parte também do coral também da Igreja da Assembleia de Nova Brasília. E com Jéssica eu tenho meu filho chamado Pedro, que está na banca. Nesse momento está na banca, da mais está chegando aqui. E hoje, graças a Deus, eu sou um evangelista da Igreja Assembleia de Deus, aqui do bairro de Mussurunga 2. Eu tenho um pastor que hoje, graças a Deus, reconhece o meu ministério. Sempre quando eu vou pregar, ele me abençoa, chamado Egson. E o pastor do campo aqui de Mussurunga, aqui de São Cristóvão, é o pastor Melquisedeque. E o pastor geral da Assembleia de Deus é o pastor Valdemiro Pereira, que se encontra na sede ali do bairro da Liberdade, bairro da Liberdade. E hoje, graças a Deus, estou livre, estou liberto e quero dizer para você também, assim como Deus mudou minha vida, Ele vai mudar a sua. Assim como Ele me deu uma nova história, vai também te dar uma nova história. E nesse dia de hoje, eu não sei que hora é ou que dia que você vai assistir esse vídeo, mas eu quero deixar aqui para você. Você quer hoje aceitar Jesus? Você quer hoje fazer uma nova aliança com Cristo? Você quer entregar sua alma para Ele? Você quer aceitar Ele como único, suficiente, exclusivo, salvador da sua alma? Você quer? Então diga assim comigo: Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor e apague meu nome do livro da morte e escreve meu nome no livro da vida. Me fortalece, me capacite, me dá vitória no nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Eu vou deixar meu contato aí, é meu WhatsApp. Se vocês quiserem me procurar nas redes sociais também, tá lá meu canal, Gilson Souza Pregando em Vitória da Conquista. É um canal fraquinho, mas se vocês puderem ir lá, se inscrever, me apoiar, eu fico muito grato. Tá bom? E meu contato de WhatsApp é 719-8762-5281. Aliás, o pessoal do canal Semeando Vida vai deixar meu contato aí, vai deixar tudo que precisa, tá bom? E se vocês quiserem entrar em contato, que Deus te abençoe, tá bom? Vou orar aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa todos que vai ouvir e vai assistir esse vídeo, que a casa dele, que a família, que o lar sejam abençoados. Deus, abençoa o canal também, Semeando Vida, que eles possam crescer, meu Pai, que ele possa não só ficar no Brasil, mas que ele possa transpassar as fronteiras, meu Pai, que o Senhor possa levar eles aos 4 cantos desta terra, para que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado em nome de Jesus. Shalom e a paz do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, mano? Fortíssimo. Foi bom, né? Perde o amigo, você perde o valor e também a consideração. E verdade seja dita, você só vale o que você tem. Mas neste dia de hoje, Deus me trouxe aqui, ó, para te apresentar um amigo verdadeiro. Porque está escrito, João 15,15, disse Jesus: eu não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz, o seu Senhor, mas te chamei de meus amigos. E o nosso amigo se chama Jesus Cristo de Nazaré. E aqueles caras que dizem que era amigo, entre aspas, invadiram a minha casa para querer tirar a minha vida. Eu lá em cima do telhado, da laje, eu comecei a pular as casas. Pulei a primeira casa, pulei a segunda casa, e quando eu fui pular a terceira casa, eles me viram. Eles apontaram as pistolas para mim e disseram: não pule não, se tu pular tu morre. Eu desacreditei, eu pulei de uma casa para outra. E quando eu pulei de uma casa para outra, eles começaram a defragrar vários tiros contra a minha vida. Aí aonde eu fui alvejado em 2 lugares. Aqui está, ó, o primeiro tiro pegou na minha mão. Vocês podem ver que a mão é quebrada e o dedo é solto, ó. Tá vendo? O dedo é solto. Eu não consigo fechar a mão direita, ó. A mão ficou defeituosa. Esse foi o primeiro balaço. Outro tiro de pistola 380, pegou aqui, ó. Aqui
atravessou e saiu aqui, ó, na minha barriga. Entrou aqui e atravessou, saiu aqui, ó. E quando eu fui baleado pulando, já tinha pá, 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 pá. Foi quando eu caí, pá. Um pegou aqui na mão, quebrou a mão, outro pegou cá e saiu cá. E quando eu caí no telhado, eu coloquei a mão no buraco da bala, olhei pro céu e disse: Deus, por favor, meu pai, me ajuda, não deixa eu morrer. Quando eu falei: Deus, me ajuda, se cumpriu na minha vida o que está escrito no livro de Isaías 59, primeiro, que diz assim, ó, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, e meus seus ouvidos está tapado para que não possa nos ouvir. Deus me deu esse livramento, Deus me guardou. Por quê? Porque também está escrito, Salmo 124, o laço se quebrou e nós escapamos. Deus me deu esse livramento, louvado seja o nome do Senhor. Ali eu me levantei, comecei a ganhar um pinote por cima dos telhados, fui para casa da minha tia, baleado, sangrando. A minha tia, desesperada, pegou um táxi para mim e eu fui para o bairro de Dom Velar, na casa de minha mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe aflita, angustiada, desesperada, pensando que eu ia morrer dentro de casa. Por quê? Porque a minha mãe perdeu 3 filhos. Imagine uma mãe que perde um filho. Como é que ela não fica angustiada, aflita, fica desesperada? Agora imagine uma mãe que perdeu 3 filhos e agora vê o quarto baleado, beirando a morte. Ela ficou angustiada e dizia: Gilson, vai para o hospital, vai morrer aqui em casa. Eu disse: minha mãe, contrata para mim uma enfermeira particular. A minha mãe, sem condição nenhuma, mas contratou para mim uma enfermeira particular. Ela começou a cuidar dos meus ferimentos, mas quando eu fiquei 8 meses curado, sarado, eu coloquei uma pistola na cintura, 380, e fui para o bairro de Castelo Branco, lá para a creche. Comecei a roubar, comecei a traficar, comecei a andar de bonde na creche de Castelo Branco, vários homens armados. E quando foi um belo dia, a polícia da 10ª Delegacia de Pau da Lima, juntamente com a P2 Apaisano de Cajazeira, eles fizeram uma grande operação naquele lugar. Fizeram uma grande operação. Eles cercaram tudo e diziam: quer até a polícia, mão na cabeça, vai morrer. E começou a defragar vários tiros contra nossas vidas. Quando eu vi que eu ia morrer, eu me joguei no chão, coloquei a mão na cabeça. Foi quando um policial pegou a metralhadora, escalou, colocou na minha cabeça assim, eu disse: perdeu, tua casa caiu. E quando ele foi dar uma rajada de metralhadora na minha cabeça, um policial disse bem assim, ó: aqui não, está todo mundo olhando, joga ele na mala. Isso me aconteceu 3 horas da tarde. E quando foi por volta de meia-noite, eles me levaram lá para Cana Brava, atrás do Barradão do Vitória, atrás da sede do Vitória. Cana Brava, tudo escuro, o matagal tá aí, ponto de desova, onde muitos jovens foram para lá com vida e saiu sem vida. Muitos jovens que eram envolvidos com tráfico foi para esse lugar que é ponto de desova, e desovaram, enterraram lá, mataram, enterraram. Eu fui levado para lá, para Cana Brava, atrás do Barradão, atrás da sede do Vitória. Dentro do matagal, meia-noite, dentro do matagal, aquele policial me levou na mala. Quando chegou daquele matagal, o policial abriu a mala da viatura, eu algemado, com as 2 mãos para trás, ele me pegou por aqui, ó, pela minha bermuda, me esticou para fora e disse bem assim para mim, ó: tá tudo dado, tá tudo caguetado. Você vai dizer agora quem você sabe e quem você não sabe. Quanto mais eu dizia que eu não sabia, a madeira gemia, o pau quebrava. Foi quando um policial olhou para mim e me disse: você é queixo duro, você é queixo de concreto, você vai morrer, dobra o joelho. E quando eu dobrei o joelho, eles puxaram uma pistola .40, escalou a pistola, colocou dentro da minha boca e disse: olha, eu vou contar 3 vezes. Se você não der o canal, eu vou te esburacar todinho de bala. Agora imagine comigo, você de joelho, dentro de um matagal, algemado, com as 2 mãos para trás, e uma .40, uma pistola desse tamanho aqui, ó, .40 escalada dentro da boca. Qual é o seu pensamento aqui? Eu vou morrer. Não tem mais. Por quê? Porque veio vários pensamentos. Eu pensei nos amigos que morreram. Eu pensei na finada Érica, que a polícia pegou, levou lá para as telas cascaleiras, arrancou a cabeça das meninas.
Eu pensei em Alessandra também, que arrancaram a cabeça dela. Eu pensei em Niquimba, que a polícia da Rondesp pegou, levou para essa escaleira e passou a serra elétrica, cerrou no meio assim, ó, o parceiro Niquimba. Eu comecei a pensar nos amigos que foram sequestrados, que até hoje, ó, a mãe não sabe, como o finado Fred desapareceu, como o finado Alisson também desapareceu, como o finado o irmão de Hugo também desapareceu, como tantos outros, como o finado Seu Zé também, sequestrado na Rua do Céu, desapareceu. Ninguém sabe aonde está o corpo dos jovens que morreram sem Jesus. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia, a terra, o fogo, o mar, todos eles vão dar conta dos seus mortos. A terra vai vomitar os seus mortos. E lá nós vamos saber onde foi que foi enterrado o Niquimba, onde foi enterrado a Alessandra, onde foi da Seu Zé. Então eu comecei a imaginar, pensei na minha mãe, pensei no meu pai, disse: Gilson, volta para Jesus, faz uma aliança com Cristo. Agora, por que eu passei por tudo isso? Porque eu me afastei de Deus. Por que eu passei por isso? Porque eu não quis servir a Deus. Quantos livramentos Deus me deu, quantas oportunidades eu joguei fora. Deus dizia para mim: Gilson, você tem chamado. Quantas vezes Deus usou pessoas para dizer: você é um missionário, você vai ser um futuro pregador, você é um vaso escolhido. Mas eu olhava à minha volta e só via pessoas perigosas, pessoas criminosas. Como é que Deus olha para mim, eu no meio de um povo desse aqui, andando armado, roubando, traficando? Ele olha e diz que eu vou ser um pregador. Mas só que meus planos eram um e o de Deus era outro, porque eu vejo aquilo que está aos meus olhos, mas Deus vê além do impossível. Deus, ele faz o impossível acontecer. Deus é Deus. Aquele policial dentro do matagal, eu de joelho, com a pistola dentro da minha boca, ele disse: eu vou contar de 1 até 3. Se você não der o canal, eu vou te esburacar todinho de bala. E quando ele começou a contar de 1 até 3, um policial lá atrás disse bem assim: colega, de arma não, vou matar ele de faca, vamos arrancar a cabeça, braço e perna e toca fogo nele, porque ele é ladrão. E quando eles foram arrancar minha cabeça, eles tiraram a pistola da minha boca, a mão esquerda, eu senti a mão esquerda segurar aqui meu queixo, e a mão direita ele meteu no punhal para arrancar minha cabeça. Mas para ele arrancar a minha cabeça era necessário eles poderem levantar o meu rosto para o céu, como está escrito no livro de Isaías 66, que diz assim: ó, o céu é o trono do Senhor e a terra é a estrada dos meus pés. O céu é o trono do Senhor e a terra é a estrada dos meus pés. Para arrancar minha cabeça, ele tinha que levantar o meu rosto para o céu, como está escrito, Salmo 121, que diz: relevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu me lembrei de Jeremias, que diz assim, ó: clamais a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu comecei a clamar, porque eu me lembrei de quando eu vivia na igreja. Eu via os pastores clamando, meu pai clamando, a minha mãe clamando, os meus tios clamando. Eu comecei a me recordar do tempo que eu vivia dentro do evangelho. Eu comecei a me arrepender. Arrepender de quê? Das oportunidades que eu joguei fora, de quantas das vezes que Deus dizia para mim: tu és meu, tu vai pregar minha palavra, e eu rejeitei o chamado. Eu comecei a me lembrar da minha mãe, que dizia: Gilson, volta para Jesus, meu filho, tu já perdeu 13 irmãos para o tráfico, volta para Jesus. Eu comecei a me recordar de meu pai, que dizia: meu filho, tu tens chamado, larga essa vida. E eu comecei a me arrepender. Eu olhei para o céu diante de Deus. Eu quero que Deus me mate aqui agora, aqui, ó, no que eu vou falar, se for mentira. Eu quero que Deus acabe com o meu ministério, com o meu chamado, no que eu vou falar, se for mentira. Quando eu comecei a me recordar das oportunidades, eu comecei a me arrepender e disse: Deus, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas e aceita a minha alma. Eu comecei a orar e disse: Deus, me perdoe, perdoe meus pecados, aceita a minha alma. Quando eu disse: Deus, aceita a minha alma, se cumpriu na minha vida o que está escrito no livro de 2 Crônicas 7,14, que diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quando eu comecei a clamar
pelo Todo-Poderoso, pelo Alfa, pelo Ômega, pelo princípio, pelo fim, pelo primeiro e derradeiro. Ele era, ele é e ele há de vir. Ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é a estrela da manhã, ele é a raiz de Jessé, ele é o cordeiro de Deus, ele é o leão da tribo de Judá. Quando eu clamei por ele, ele se levantou do seu trono de glória, olhou para a terra e disse: Satanás, largue Gilson agora, porque Gilson para mim, ele é um vaso precioso e ele vai pregar a minha palavra. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e olha eu aqui de pé, pregando a palavra de Deus. E o mesmo Deus que me libertou, vai libertar a tua casa, a tua família. O mesmo Deus que me deu mais uma chance, vai dar você hoje. Você que se encontra hoje parado, estarto, sem poder pregar o evangelho, receba hoje, aleluia, um choque de Deus, de esperança, porque Deus vai te usar como uma bomba atômica nessa terra e tu vai voltar a pregar o evangelho. Porque Deus me levantou para pregar a palavra, o mesmo Deus que me levantou vai levantar você também. Aquele policial, quando viu eu orando, ele tirou a faca do meu pescoço, olhou para mim e me disse bem assim, ó: você não vai morrer não. Eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Ele pensou que foi ele, irmão. Mas não foi ele não. Foi o Todo-Poderoso de Israel. Foi Deus que me deu. Porque homem nenhum tem poder para guardar o homem. É Deus que guarda. É Deus que protege. A Bíblia diz, Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra. Não é Sambalate, não é Tobia, não é Corá, não é Faraó, não é Gissém, não é Nabucodonosor. Ninguém tem poder, não é Tranca-Rua, Pomba, ninguém tem poder a não ser Deus. É Deus que guarda o homem, é Deus que protege o homem, é Deus que dá livramento ao homem. Às vezes nós recebemos esse livramento e atribuímos à entidade. A entidade nenhuma tem o poder para guardar. Quem guarda é Deus, quem protege é Deus e quem livra é Deus. Aquele policial me pegou, me jogou na mala da viatura. Da mala eu fui para a delegacia chamada DTE, nos Barris. Depois de 13 dias tomei bonde para detenção, aonde eu peguei princípio de rebelião dentro do presídio da Mata Escura, Salvador, aonde lá dentro eu vi pessoas morrendo esfaqueado, ó, tomando-lhe facada no corpo, aonde eu vi pessoas passando no portão da cadeia, todos esbagaçados de pedrada. Os caras pegavam um tijolo desse tamanho aqui assim, ó, assim, e batia aqui, ó, um maxilar, descolocava, vinha cá para baixo, os caras pegavam o tijolo, batia aqui no joelho, os caras pegavam aqueles pó de berimbau, batia no peito, aonde o jovem não aguentava e morria na enfermaria. Aonde eu vi também jovens se enforcando dentro do presídio. Eu dizia a Deus, até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou passar por essa situação? 1 ano eu pude ver tanta barbaridade, jovem morrendo de pedrada, jovem sendo espancado no presídio, jovem morrendo esfaqueado, jovem morrendo enforcado no presídio de Salvador. 1 ano eu saí de lá, recebi meu alvará. E você pensa o quê? Agora acabou para mim? Agora eu vou aceitar Jesus? Não, eu voltei para o tráfico, comecei a roubar, comecei a traficar, comecei a andar de bonde, era 10, 15 homens, todo mundo armado, no bairro da Avenida Peixe, na Rua da Cará, na Rua da Mangueira, na Rua da Juazeiro, na Avenida Peixe, no Morro da Sacramento, no Morro da Guine. Nós começamos a andar de bonde, dava toque de recolher na Avenida Peixe, era troca de tiro quase todo santo dia. E eu comecei a roubar, traficar. Mas só que Deus usou 2 cristãs para mim, 2 cristãs, a irmã Georgina e a irmã Ana, meia-noite, foi na minha casa e me trouxe uma revelação, dizendo assim, ó: jovem, hoje você ia morrer, mas só que Deus está te dando livramento. E Ele te pergunta, você quer aceitar Ele? Porque você está afastado. Eu olhei para a irmã e comecei a falar para a irmã, irmã, não estou preparado, não estou capacitado, deixa para amanhã. Por que eu falei isso? Porque eu não queria nada com Deus. E toda pessoa que não quer ter um compromisso com Deus sempre vai usar essas palavras e esse subterfúgio. Não estou preparado,
não estou capacitado, deixa para amanhã. Mas só que Deus usou a irmã que disse, olha, diga para ele que quem prepara o homem sou eu, quem capacita o homem sou eu, e o amanhã não pertence nem a ele e nem a você, só pertence a mim. Você quer aceitar? Eu disse não. Ela disse, ó, então se você crê, é Deus. E se você não crê, é Deus também. Porque Deus está me revelando que durante essa semana, Ele vai permitir que você vai perder algo da sua vida. Eu desacreditei. Por quê? Porque a irmã me conhecia. A irmã sabia que eu roubava, que eu traficava, que eu andava armado. A irmã sabia das barbaridades que eu fazia no bairro da Avenida Peixe. Então, quando Deus usou a irmã para falar isso para mim, eu disse, é mentira. Essa revelação não é dela, é da carne. Essa revelação é da carne, é do osso, do tutano, é friboi, é mentira. Isso aí é conversa para tentar me dubriar minha mente, para que eu venha sentir medo e aceitar a Jesus. Mas só que a Bíblia diz, Amós 3,7, disse Deus, eu não farei coisa alguma, senão primeiro revelar os meus segredos aos meus servos, os profetas. A Bíblia diz, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, disse Deus, as coisas ocultas são minhas, mas a revelada é para o céu. A Bíblia diz, Números 23, 19, disse Deus, Números 23, 19, diz assim, ó, eu não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porventura eu falaria e não cumpriria? A Bíblia diz, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, disse Deus, o que veste Jeremias, ele disse, ó, eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor falou, viste bem, porque eu velo pelas minhas palavras para cumpri-la. A Bíblia diz, Daniel 2, 23, ele disse que Deus é aquele que revela o oculto, o profundo e o escondido. Ele revela quem está em Cristo, porque com ele mora a luz. Deus me revelou para mim o que poderia acontecer comigo se eu não voltasse para ele, se eu não me posicionasse para ele, se eu não tapasse as minhas brechas, procurasse largar o pecado, porque o que faz divisão do homem para com Deus é o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. A prática do pecado Deus abomina. Então Deus falou para mim, olha, vou permitir que durante uma semana vai perder algo, mas eu não dei ouvido. A Bíblia diz, Apocalipse 2,7, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. A Bíblia diz, Romanos 10, 17, disse Paulo, que a fé, ela vinha pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. Mas eu não queria ouvir a voz de Deus, eu queria ouvir a voz de Satanás, vai roubar, vai traficar, vai matar, vai destruir. Era isso que eu queria ouvir. Mas a voz diz assim, ó, se conserte, volte para mim, eu não queria. Então Deus usou as duas irmãs, eu não acreditei. Durante uma semana, certinho, durante uma semana, como Deus falou, aconteceu. Como Deus disse para mim, é uma semana. Vou permitir que algo vai acontecer. Tu vai perder algo da sua vida. Uma semana. Meu irmão, Deus não blefa, não. Eu posso dar uma palavra e errar. Os irmãos que estão aqui podem falar algo para mim e errar. Mas Deus não erra. Deus, ele é fiel. O que ele fala, ele cumpre. Se Deus diz que vai te levantar, ele vai te levantar. Se Deus diz que vai salvar a tua casa, ele vai salvar a tua casa. Se Deus lhe prometeu que você vai ser uma pessoa abençoada, ele vai cumprir com a promessa. Mas se ele também falou que vai te pegar, que vai te quebrar, para fazer um vaso novo, ele vai quebrar. Mas tu vai virar um vaso novo. Deus falou para mim, se levanta, toma uma posição. E eu não quis. Uma semana, certinho, veio 6 homens. 2 numa moto e 4 dentro de um carro. Os caras se aproximou de mim e disse, vem cá, rapaz, chega aí. Eu comecei a olhar assim, olhando, e eles, vem cá. Falei, os caras, vem cá. Quando eu senti a maldade no olhar, que eu vi que eram os inimigos, eu falei, eu vou morrer. Aí eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, os caras saíram com as armas e atiram. Pá, 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 pá. Eu correndo, os caras atiram. Pá, pá, pá. Não aguentei e caí. E quando eu caí, irmão, o da moto se aproximou de mim, o da moto. Se aproximou de mim, o garupa pulou da moto, veio sobre mim, colocou o pé aqui, ó.
na minha cabeça e me perguntou: você quer morrer ou você quer ficar cego? O que é que você quer? Você quer morrer ou quer ficar cego? E eu comecei a questionar: qual foi, velho, e tal, que não sou que os caras nada. Você quer morrer ou quer ficar cego? Deus me deu a mim um poder de escolha. Ó, eu queria te salvar com os olhos. Eu queria te dar que você fosse meu pregador com os olhos. Mas já que você foi desobediente à minha palavra, já que você foi rebelde ao meu chamado, eu estou lhe dando agora um poder de escolha. Eu estou te colocando agora entre a cruz e a espada. O que é que você quer? Você quer morrer ou quer ficar cego? O que é que você quer agora? Você quer morrer ou quer ficar cego? E nós sabemos que quando o tráfico pega uma pessoa que é rival a eles, ele não pergunta se a pessoa quer morrer ou quer perder uma perna, ou se quer morrer ou quer perder um olho, ou se quer morrer ou quer perder os olhos. Não. Ele arranca a cabeça. Eu moro em Salvador. O que mais acontece aqui é jovem morrendo assim, ó, sem cabeça, sem braço, sem... O que tem de mães hoje tendo que tomar remédio controlado. Por quê? Porque assistiu vídeo, fotos do filho sendo degolado, a cabeça sendo arrancada. E além de tudo, os caras arrancam a cabeça e fazem o vídeo mostrando para o chefe: aqui, coroa, arranquei a cabeça do alemão, sem dó e sem piedade. Isso que aconteceu comigo aqui, ó, isso aqui é uma exceção. O que aconteceu comigo foi uma exceção de Deus na minha vida. Porque Deus sabia que a qualquer momento eu poderia voltar para os seus braços. Porque Deus conhece o coração do homem. É Deus que sonda o homem. É Deus que esquadrinha o coração do homem. Me perguntaram: quer morrer ou quer ficar cego? Poder de escolha. A escolha agora: quer morrer? E se eu pedisse para morrer, eles estavam prontos para abrir minha cabeça de bala, meu irmão. De ponto .40, 9mm, 380, 30. Os caras estavam prontinhos, era 6 homens, todo mundo armado, irmão. Para me fuzilar, abrir meu peito de bala, minha cara de bala. Porque os caras não tem nenhum, não tem pena para gastar bala, não. Não tem pena, não. Os caras gastam muito a bala na cara. Esse mês agora aqui morreu uma pessoa com 300 tiros, meu irmão, aqui em Salvador. 300 tiros de fuzil, tiro de pistola. Os caras não tem pena, os caras abrem a cara toda, os caras abrem a cabeça assim, a cara fica aberta, é caixão lacrado. Mas só que Deus me deu sabedoria. Eu falei: se eu morrer, eu vou para o inferno. Mas se eu pedir para ficar cego, talvez eu não fique cego 100%. Eu falei: eu quero ficar cego. Quando eu falei que eu queria ficar cego, eles puxaram uma faca da cintura, chegou dentro do meu olho e enfiou a faca. Imagine seus 2 olhos sendo arrancados de faca por conta da rebeldia, por conta da desobediência. Porque Deus disse para mim: se conserte, se o Senhor, fique de pé, vinha fazer a minha vontade, mas eu não quis. E eu perdi meus 2 olhos por conta da minha rebeldia e desobediência. Meu pai não tem culpa, minha mãe não tem culpa, a minha família não tem culpa, ninguém é o culpado, eu que sou o culpado. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo literalmente, mas eu não queria e não me atentei para ouvir a voz de Deus. Se eu estou cego hoje, foi porque eu fui rebelde. Se eu estou cego hoje, foi porque eu fui desobediente. Se hoje eu estou cego, foi porque eu não parei para ouvir a voz de Deus. E toda pessoa que não para ouvir a voz de Deus, a tendência dela é sofrer em cima de uma cama de câncer, de úlcera, de HIV, em cima de uma cadeira de roda, entubado em cima de uma cama, respirando pelo balão de oxigênio, porque não quer ouvir a voz de Deus. E toda pessoa que não ouve a voz de Deus, a tendência é pagar preço como eu paguei. Os caras arrancou meus 2 olhos, todos os 2 olhos foi arrancado de faca. Ó, ele metia a faca assim, ó, e o sangue espirrando, eu sentindo a dor. Sinta a minha dor agora. Imagine alguém pegando a sua cabeça e enfiando a faca no seu olho. Seus 2 olhos sendo arrancados de faca, sem dó e sem piedade. Imagine agora, meu irmão, quando cai um grão de areia nos seus olhos, já dói. Dói ou não dói? Dói.
Quando cai um cistinho assim, assim, ó, na pupila, dói ou não dói? Dói, irmão. Agora imagine uma faca desse tamanho aqui, uma faca, uma peixeira, dentro do seu olho assim, os caras metiam assim, ó, e o sangue espirrando, você se entortando, os caras naquela faca, ó, todos dos olhos arrancados de faca. Por quê? Porque Gilson não queria fazer a vontade de Deus. Ah, Deus é mau? Não. Foi Deus que fez isso? Não. Decisão permissiva de Deus por conta da minha desobediência. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas 6:7, disse Paulo, é a lei da semeadura e tudo aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Ou seja, se você planta o bem, tu colhe o bem. Mas se você planta o mal, tu vai colher o mal. A Bíblia diz, quem planta vento, colhe tempestade, meu irmão. Então o que você planta, tu vai colher. Se você plantar o amor, tu colhe amor. Se plantar afeto, colhe afeto. Se plantar carinho, colhe carinho. Mas se plantar ódio, discórdia, tu vai colher problema, meu amigo. E se você não estiver gostando dos frutos, a partir de hoje, meu amigo, mude hoje o tipo da sua sementeira. Comece a plantar hoje coisas boas, meu irmão. Plante amor, plante carinho, para que você possa colher coisas boas da parte de Deus. Mas se você plantar coisas ruins, tu vai colher coisas ruins. Eu plantei maldade e colhi maldade. Eu plantei guerra, colhi guerra. Eu plantei ódio e colhi ódio. Eu plantei desamor e colhi também desamor. Então o que a gente planta, a gente colhe. Está escrito, tudo aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Eu plantei e colhi. Plantei discórdia e colhi. Plantei ódio e colhi. E se hoje Gilson Souza está cego, o culpado disso tudo sou eu. Porque eu não parei para ouvir a voz de Deus. Me afastei. Fui batizado nas águas. Fui batizado no Espírito e me afastei.